Oi, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu quero falar sobre o trauma do abandono, o que isso acontece no nosso inconsciente. Eu vou trazer uma leve introdução ao inconsciente, segundo Freud e Jung, Carl Gustav Jung. Quero explicar para vocês como acontece, o que é o inconsciente. Eu quero conceituar o inconsciente e o que acontece nesse inconsciente quando você tem o trauma de abandono afetivo. A menina ela recebe o abandono do pai, né, da figura paterna, e o menino tem o abandono da figura materna. Ambos acaba sendo depositado fragmentos nesse inconsciente ainda na infância, e isso você leva para a vida, certo? E aqui foi uma pequena introdução do que nós vamos fazer hoje. Quem estiver entrando, fale se é a primeira vez, se já me conhecia, se já viu, né, meu trabalho, como você me conheceu, como você chegou até aqui. Eu estou batendo aqui no tripé. Peraí, deixa eu só mudar aqui a posição dele. Pronto, melhor. Isso. Eu estou em uma mesa, gente, aqui, o tripé está bem aqui na minha frente. Certo? Então nós vamos começar. Para quem for entrando agora, vai falando da cidade, vai falando de onde você está falando, qual lugar do Brasil, se você está em outro país, se já me conhecia também, certo? Enquanto isso, eu vou colocar aqui nos comentários o papel do inconsciente, o papel do inconsciente no trauma de abandono. Isso. O papel do inconsciente no trauma de abandono. Perfeito. Aí eu vou colocar aqui assim, o papel do inconsciente no trauma de abandono. Eu vou fixar aqui para quem for entrando, saber qual o tema que a gente vai falar. Muitas meninas passam por esse trauma e elas acabam projetando tudo isso aqui fora. Ela replica o que o inconsciente dela está querendo dizer ou está vivendo, que é inconsciente, você não consegue... Lembrando, gente, que isso aqui tudo, para que vocês entendam, você precisa acreditar que tem uma memória reprimida das experiências que você viveu na infância, e essa memória ela fica escondida, né, como se fosse um reservatório, e ela vai trazendo essas informações aqui para fora, de acordo com o seu movimento relacional, pessoal, de acordo com o que você escolheu, né, ser, viver, trabalho, família, enfim, é uma integração socioculturalista. Você aprende tudo ao mesmo tempo, com base no que você tem de fragmento registrado nesse inconsciente, certo? Tem o Diogo Darte, do Rio de Janeiro, tá por aqui. A Juliana Gonçalves, geriatra, de Aracaju, Sergipe. Conheço Aracaju, Juliana, meu estado, eu sou de Lagarto. Já morei em Aracaju uns 9 anos, foi logo quando eu saí de lá de Lagarto. Morei, né, nasci em Lagarto, mas morei a vida toda ali, até meus 16, 17 anos. No povoado Colônia 13, depois eu fui embora para Aracaju. Então eu sou um aracajuano também, porque vivi aí uma parte da minha trajetória, da minha carreira. Foi meu primeiro emprego, aí trabalhei na hotelaria, foi muito bom. Fiquei 9 anos na hotelaria e depois eu fui embora para São Paulo. Me formei psicólogo aqui em 2018 e esse ano eu completo 7 anos de carreira, certo? Hoje, atualmente, eu sou discente do curso de nutrição também, onde um pouco mais para frente eu conseguirei fazer uma integração da saúde mental com a saúde física, corpo e mente. E a minha clínica se tornará uma clínica integrativa, onde eu também vou olhar para essa pessoa e trabalhar toda a função nutricional, onde eu vou conseguir suplementar. É uma das minhas metas, trabalhar a suplementação para cuidar dessa saúde mental. Né, fazer o lado mais fitoterápico também, certo? Seja bem-vinda, viu, Juliana? Seja bem-vinda, não sei se é a primeira vez que você está aqui, tá bom? Se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu amo Aracaju, essa cidade pequena, mas super notada, uma orla maravilhosa. Quem conhece, eu atendo alguns pacientes dessa região aí, somente da Bahia, e falaram esses dias assim, nossa, vou comer caranguejo, tal, e aí você vê, aí eu
Fui lá nas minhas profundezas da alma, eu falei, nossa, que saudade. Eu comia caranguejo dobrado, gente, em Aracaju, lá na passarela do caranguejo. E aqui em São Paulo não tem, ninguém nem fala de caranguejo, né? A gente só vê nas imagens, certo? A Jamila Galvão, sou de Caratinga, acho que comecei a te seguir depois de uma frase que compartilhei que você tinha postado. Obrigado, Jamila, bem-vinda. Mineira também tá por aqui, que coisa boa. A Juliana tá falando que acompanha já há um tempo. É isso aí. Olha, gente, esse tema é um tema que eu sempre estou abordando aqui para vocês, que é o trauma de abandono afetivo. Todo mundo em algum lugar do planeta vai ter algum fragmento de carência afetiva que está relacionado a esse trauma de abandono. Então todo mundo tem um pouquinho de carência, certo? Seja homem, seja mulher. Só que tem pessoas, meninas, principalmente as mulheres, onde é o meu maior público, seja na clínica ou aqui na rede social, para vocês terem ideia, 90% dos meus seguidores são mulheres, 10% aproximado são homens. E isso vale também na clínica, é aproximadamente isso. Eu tenho 90% mulher e 10% homens, certo? Porque o homem também tem. Carol Cruz também está por aqui, eu vi que ela entrou também. Então, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, entender um pouco mais sobre esse trauma e o que acontece na vida dessa pessoa no futuro. É isso que eu quero trazer para vocês. Como é o inconsciente que recebe todas essas informações e ficam armazenadas, o que vai acontecer? Você leva isso para a vida e a sua ótica, o seu sistema sensorial é controlado, muitas vezes, por esse inconsciente que pode ser disfuncional. Se você teve uma família, um pai ou uma mãe que teve negligência emocional, uma ausência de afeto, privação, né, de afetos, onde a criança precisa desses afetos e acaba não tendo, ela vai ficar um vazio, ainda na infância. Ela vai preencher isso com alguma coisa, seja ansiedade, seja medo, seja servir a pessoa, fazer de tudo para que os amiguinhos ali na escola permaneçam sempre do lado dela. Ela vai fazer, às vezes ela vai ter birra, vai ser uma criança mais agitada, uma criança rebelde, uma criança que tem muito sentimento de raiva. Quando a criança se sente abandonada na infância, que é ali do 3º ao 6º ano, onde manifestam esses traumas, desenvolvem esses traumas infantis, ela sente tudo o que a gente sente agora. Ela vai sentir raiva do genitor, ela vai querer vingar o genitor. Já que ele não me quis agora eu não quero mais não. Você observa uma criança quando ela fica zangada quando você vai trabalhar e quando volta, às vezes a criança não quer falar com você. Por quê? Porque ela se sentiu abandonada, entendeu? E muitas vezes a rejeição também entra nesse cenário, que também é um trauma, mas hoje eu quero falar só sobre o abandono afetivo. E isso no futuro, gente, você vai desenvolver uma personalidade para proteger essas dores inconscientes que essa criança viveu. A criança também sente dor. E essa dor é inevitável. A partir do momento que ela se depara com um ambiente disfuncional, onde ela foi privada de afetos, ela vai desenvolver uma ansiedade, ela vai desenvolver um quadro de angústia que pode desencadear já os primeiros sintomas de depressão. A depressão não nasce de uma hora para outra, não. Ela tem raízes profundas que vão sendo manifestadas no decorrer da vida dessa pessoa. Além desse sintoma de angústia ou depressão, ela vai ter sentimentos de raiva, inveja, porque se ela percebe, se tiver mais de um filho, e esse pai ou essa mãe dá mais atenção a um e escolhe, tem uma predileção, principalmente quando tem 3 crianças. Dificilmente a mamãe e o papai vai conseguir dar atenção aos 3 iguais, é impossível. Um desses daí, ou o meio, ou o mais velho, ou o mais novo, vai começar a desenvolver ali, quem sabe, um sentimento de abandono e de rejeição, porque o pai tá, sei lá, trouxe, vou dar um exemplo, tá? Trouxe uma florzinha para a menina, trouxe uma velhinha para o outro, e para mim, ele não trouxe nada. Você eu entrego depois. Às vezes é até de proposital, porque o pai pode criar um ranço com aquela criança. Às vezes ela é mais birrentinha, ela fala umas coisas ali, o pai não gosta. Nossa, que menino enjoado. Nossa, o meu problema é com ele. Aí o pai ou a mãe rotula essas primeiras experiências infantis e essa criança já cresce com um padrão formado de que ela é problemática. Então, antes de mais nada, o papai e mamãe, para os novos e os que estão vivendo agora, que já tem filho, cuidado com a palavra que sai da tua boca.
A palavra ela pode matar ou também pode dar vida. Então você tem uma escolha. Esses dias eu fui no postinho aqui na cidade e eu estava passando ali, pegando uma autorização com com o nome dela, esqueci, a assistente social, uma coisa assim. E aí, uma fila gigantesca e tinha uma mamãe na fila. E essa mamãe xingava tanto esse menino de aproximadamente 5, 6 anos. Eu olhei assim, meu Deus, que vontade de falar que ela não, que não é dessa forma que cria, que educa, que caracteriza ali para o menino sentir valor, para o menino aprender, ser, quem sabe, alguém no futuro. Aí as palavras eram assim: você é um bocó, você é, sei lá, encapetado, danado, diabado, uma palavra assim bem feia. E o menino assim aceitando aquilo ali. Aí a assistente social, parece que ela leu os meus pensamentos, ela falou: ô mamãe, ela podia, porque ela estava no ofício dela, né? Eu não estava, eu estava ali como paciente. Aí ela falou assim: ô mamãe, não pode fazer isso. Exorte, ela falou até bonito, exorte palavras de valorização, de cuidado, de fortalecimento. Eu falei, gente, essa mulher lê os meus pensamentos. Mas ali, essa criança ela vai crescer com crenças negativas, palavras negativas, que são malditas, e isso vai afetar todo o desenvolvimento pessoal dele. Ele vai ter baixa estima, ele não vai se dar alto valor, ele vai ter uma sequela gigantesca de sintomas graves de autoaceitação, porque ele não vai conseguir se aceitar, vai ter dificuldade de trabalhar a sua identidade só por causa daquelas falas. Porque a mãe já está colocando ele lá no abismo, entende? Isso acontece o tempo todo. Então quando essa criança passa por esse cenário, seja presença física e ausência de afeto, né? Ou zero presença de afeto e zero presença física, essa criança tendencia a ter sintomas ela vai desenvolver uma carência e afetando ali, desenvolvendo essa ferida, esse trauma de abandono. E quando tudo isso vem, todo esse cenário, eu vou pegar o exemplo desse menino de 5 anos, quando a mamãe falou aquilo, por exemplo, aquilo ali registrou, né? Ele pegou ali as informações, só que daqui a alguns anos isso vai para o inconsciente. É isso que eu estou falando aqui, o papel desse inconsciente no trauma do abandono. Então, isso vai ficar reprimido, o menino não vai lembrar mais conscientemente. Lembrando, gente, que consciente é a sua personalidade, o seu ego, é a sua percepção, é as coisas que você sente aqui e você sabe o que está acontecendo. São as memórias que você ainda consegue lembrar. O inconsciente é o que você não sabe, é o que você viveu, o que você não lembra, certo? É aí que fica essa memória profunda, que segundo Freud, é dali que nós construímos a nossa vida. Para Freud, o que eu sou hoje aqui está relacionado ao que o meu inconsciente viveu e eu fui adaptando, né, no cenário externo, através dos estímulos daqui de fora. E claro, se eu vou para o autoconhecimento, se eu vou trabalhar tudo isso através de terapias, aprender mais sobre esses traumas infantis, aprender a ressignificar, a perdoar, a ser resiliente, identificar na verdade a resiliência, tudo isso faz com que eu desenvolva melhor, tenha um autodesenvolvimento, e o meu autoconhecimento, que são os autos, eles vão conseguir me ajustar, porque eu vou mapear todos os meus traumas, a minha história, eu não vou julgar um sentimento ruim acerca de algo que eu passei. Fulano de tal me bateu, me humilhou, me desprezou, sei lá, vamos imaginar aí um ambiente hostil onde você viveu. Se isso, no autoconhecimento, você não perdoar, você vai ficar a vida toda querendo entrar no autoconhecimento, se autodesenvolver, mas tem raízes de amargura que só são liberadas da sua alma depois que você perdoa aquela pessoa, o genitor, por exemplo, que fez o mal contra você. O seu pai, certamente, ele trouxe uma experiência ruim da outra família, e como ele não teve o mesmo conhecimento que você, que eu, ele continua sendo o mesmo e não vai mudar, vai levar aquilo ali para o túmulo, entendeu? E você, que tem mais conhecimento, é a pessoa que vai romper com esse ciclo e levar para a próxima geração, porque está vindo uma geração, né?
um outro conhecimento, uma nova leitura sobre tudo isso, certo? Então o primeiro foco é em você. Depois que é como na aeronave, quem já andou de avião aí sabe. Máscaras de oxigênio cairão e em caso de despressurização, né? E cai. Mas o que é que o comissário faz? Gente, primeiro você coloca em você. Primeiro em você, para depois você colocar no outro. Então primeiro o autoconhecimento tem que ser através de você, para depois você alcançar o outro. Senão você vai ficar olhando para o outro, ver as disfunções do outro, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro, sempre os outros, certo? No fundo, isso aqui é uma forma de você falar de você mesmo, né? É uma forma de você projetar o que você quer no outro. Então, quando você aponta o dedo para o outro, observe se você não está apontando para você mesmo, porque isso é um mecanismo de defesa. Isso, o que está me incomodando em mim, eu vou jogar no outro, certo? Pode observar que faz muito sentido isso aqui, beleza? Deixa eu tomar meu café, porque eu engatei aqui a quinta, né, a sexta marcha e fui direto. Mas foi bom que eu já dei uma pequena introdução. Diogo falou um dia desses, assisti uma live sua que você falava sobre a espiritualidade. Isso me despertou interesse em acompanhar mais seu trabalho. Diogo, você acredita que eu estou em falta, eu preciso fazer essa live da espiritualidade, mas eu confesso que eu estou com medo. Por quê? Porque um psicólogo falando de espiritualidade vai dizer que eu estou falando de religião, porque tem os julgadores, né? Eu vou tentar, certo? Mas eu ainda não fiz porque eu estou com um pouquinho, eu não estou com coragem, eu não estou querendo ser julgado, porque eu passo o dia todo desconstruindo o julgamento social perante aos meus pacientes. No fundo, o psicólogo, ele aprende na faculdade, mais do que tudo, a não julgar, a olhar esse ser singular. Ele pode ser o que ele quiser, é um problema dele. Ele só precisa entender que os caminhos, um pode ser catastrófico e o outro pode ser benéfico. Aí a escolha é ele que faz. Esse é o papel do psicólogo, entendeu? Onde ele vai conseguir ajustar. E se ele escolher um ambiente, a linha catastrófica, né, o caminho, ele vai estar consciente dos riscos, dos prejuízos que ele pode tomar. E aí o psicólogo não pode fazer mais nada. Aí é isso que a gente faz na terapia. Você se conhece e aprende a lidar melhor com as adversidades da vida, né? E principalmente com suas emoções. Mas eu prometo que eu vou fazer essa live, certo? Júlio também entrou aqui. Júlio, mandei mensagem para você. Não esqueça de me mandar não, me responder. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, só para eu ver. Meu café com certeza já esfriou, porque eu fiz o café quando eu entrei, então tem uns 20 minutos já, mas eu vou tomar. Gente, café é ruim. Olha, gente, quando vocês receber alguém na sua casa, não dê café frio, certo? Como diz a Cintia Chagas, é deselegante. Não é bom. Qual a palavra? É deselegante mesmo. É fadonho, né? Fedonho, sei lá. Ela tem cada palavra, não sei se vocês seguem ela. Eu gosto de algumas coisas, não acredito muito em algumas coisas não, até porque eu observo, eu analiso ela, né? Então eu analiso, né? Eu analiso o comportamento. Então tem muita coisa ali que é a máscara. Precisa, mas o que está dentro dela, e esses dias eu descobri que ela não teve pai, ela foi criada pela avó, aí já entregou tudo, já entendi qual é o sentido, por isso que ela tem aquela energia psíquica muito forte, masculina. Quanto menos eu quero meu pai, eu rejeito meu pai, eu odeio meu pai, eu não gosto do meu pai, quanto mais eu falo do meu pai inconscientemente, eu me pareço com ele, certo? Por isso que você, menina, fica com essa energia masculina muito forte. Então, precisa de fato perdoar o pai, certo? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Bom, é isso aí. Então, voltando aqui para o tema, eu já dei uma leve introdução, certo? Eu já falei o que é inconsciente. É um depósito, um grande depósito que guarda essas experiências infantis, onde foi estudada primeiramente por Freud, onde ele desenvolve a psicologia, a psicanálise, perdão, e ele desenvolveu ali o sistema psíquico, né? O consciente, que é a pontinha do iceberg, o pré-consciente, que é uma peneirinha que você vai lembrando das coisas do inconsciente, passa para esse consciente, e o inconsciente pessoal, que é aquele que registra. A partir do nascimento ali você começa a registrar todo esse movimento familiar, e ele desenvolveu ali as fases psicossexual da criança. A partir dali você começa a desenvolver toda essa estrutura pessoal, certo? Do inconsciente pessoal.
Já Jung, Carl Gustav Jung, um pouco depois, foi ali um parceiro do Freud, tiveram uma ruptura, ele trabalhou na escola acho que é a fundação, Instituto de Psicanálise lá do Freud, só que eles romperam, tiveram umas desavenças ali, uns pequenos atritos, só que Jung era médico, psiquiatra, e ele estava estudando também todo aquele movimento psicanalítico. Como ele era um pouquinho mais profundo, ele disse, não, além do inconsciente que Freud desenvolveu, tem mais alguma coisa abaixo desse inconsciente, que é o inconsciente pessoal, que é o inconsciente coletivo. Inconsciente pessoal, Freud, que é até aqui, e Jung, ele faz mais ele desenvolve, ele estudou, ele entendeu que tem mais alguma coisa. É onde vem nossas crenças, mitos, contos de fada, manias, superstições, tudo que nós herdamos dos nossos antepassados. Por exemplo, chá de alecrim é bom para ansiedade. Eu ouço isso desde quando era pequenininho. Minha avó já tomava, passou para minha mãe passou para mim, e agora eu passo para os meus pacientes e certamente passarei para os meus filhos, para as próximas gerações. Entendeu? Isso vai passando de geração para geração. Isso aqui ele define Jung como um arquétipo que está reprimido e eu jogo essas informações para o meu consciente. É um tema mais complexo, mas se você quiser, procure no YouTube como seria isso, seja curioso, certo? Eu não quero aprofundar muito mais, porque eu não vou dar aula de psicanálise, certo? Eu quero trabalhar a parte mais objetiva, que você consegue lidar melhor e quem sabe trabalhar suas emoções de uma forma mais simples, certo? Então aqui é justamente isso, esse inconsciente, segundo Freud e Jung, eles acabam moldando a nossa vida, a nossa existência, as nossas decisões, o que você percebe, o que você gosta, o que você sente aqui fora, certo? Então eles estão conectados, é como se fosse um desenho assim, ó. Eu vou desenhar aqui só para que vocês entendam. Aqui é o ego, aqui é o IP, inconsciente pessoal, e inconsciente coletivo. É como se fosse assim, ó. Eu vou colocar duas setinhas. É mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o ego, que é a nossa consciência, a nossa percepção, nossa personalidade. O que você está vivendo ou me ouvindo. Esse aqui é o inconsciente pessoal Freud e esse aqui é o inconsciente coletivo Jung. Todos eles se comunicam e vêm para cá, ó. No fim, toda a informação reprimida sempre vai acessar o ego. Então, muita coisa que você já faz, que você já percebe, vem do seu inconsciente, seja ele pessoal, seja ele coletivo, e molda aqui a estrutura, a forma como você percebe e sente as coisas. Por isso que o nosso ego, muitas vezes o paciente chega com o ego totalmente inflado. Eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso é o seu ego, certo? Aí eu vou lá e falo assim, mas tem esse caminho aqui, o que é que você acha? É bom. Aí eu já mudei o ego da pessoa. Tá vendo como nós somos mutantes? O ser humano é mutável. Essa coisa de, eu sou assim, não. Eu sou assim, não consigo mudar. Isso aí é uma crença que você está se limitando. O ser humano, ele pode ser o que ele quiser. Você tem a capacidade de mudar essa personalidade. Ainda bem, né, que nós temos essa capacidade. A não ser que você tenha um transtorno de personalidade, que vai ser mais difícil porque já virou transtorno, é uma doença, e você vai precisar de cuidados, seja psiquiátricos, psicológicos, às vezes nutrição, enfim, certo? Então, nesse sentido, eu vou falar aqui como o trauma de abandono se forma no inconsciente, ó. A infância, a base emocional. Uma criança cresce sem afeto e com figuras de apegos instáveis. Seu inconsciente registra isso como um perigo. Então, tudo que ela viveu lá na infância e foi hostil, esse inconsciente registra essas informações, vai reprimir, ela não vai lembrar mais disso, mas no futuro o inconsciente ela diz assim, você precisa encontrar um ambiente hostil como aquele que você viveu lá atrás, e de preferência um homem disfuncional, que você viva no caos. Porque você aprendeu a viver o amor no caos. Gente, é quase isso daqui, certo? É o inconsciente falando... Eu estou traduzindo o que o inconsciente está querendo dizer para essa menina ou esse menino que viveu nesse ambiente disfuncional. Então, você sempre vai buscar um caos para poder fazer um match, dar um match ali. Por isso que falam, né, que as feridas,
emocionais elas não metem, certo? Na verdade, as feridas elas são o que está reprimido. É o que você não tem acesso. Você só vai ter acesso a isso quando você tem consciência disso que nós estamos falando hoje. Então, infelizmente, tem pessoas que nunca vão saber disso, outras ainda vão aprender sobre tudo isso. E esse aqui é o sinal de que você pode estar escolhendo coisas disfuncionais, porque seu inconsciente tem algo disfuncional, certo? Ele aprendeu a fazer isso disfuncionalmente, certo? Ou, quem sabe, gerar uma crença como não sou suficiente, ninguém fica ao meu lado, eu preciso agradar para ser amado. Tudo isso aqui a criança pensa, registra e ela leva para a vida. No futuro, primeira situação que se depara, ela percebe que está sendo abandonada ou rejeitada, uma situação específica, entra em ação esses pensamentos que ela teve. Porque o pensar na infância registra, reprime, seja positivo ou negativo, e no futuro você vai usar esse fragmento para sobreviver aqui fora, certo? A outra coisa é repetição de padrões emocionais. O que o inconsciente faz? Ele repete esse padrão, buscando inconscientemente situações semelhantes ao abandono original. É aquilo que eu falei agora, acabei de falar sobre isso. Ele vai replicar aquilo que você viveu. Por isso que você acaba atraindo pessoas disfuncionais, o movimento de manipulação, de distorção psicológica, de desprezar, de cobrar, de controlar, isso você pode estar herdando dos seus pais. Uma mãe controladora, um pai controlador, um pai que trai muito a mãe, que vivia no adultério e você presenciava aquilo. É como se fosse... Até você entender que aquilo é disfuncional, você passa um processo de aprendizado imoral sem saber que é imoral. Até você entender que aquilo ali é negativo, você já construiu nesse inconsciente, nessa primeira infância, uma normalidade. Ele trai, não sei o que é traição, mas minha mãe sofre. Mas minha mãe continua. Gente, a criança normaliza. Aí ela reprime isso daqui, no futuro você está dentro de um relacionamento que você aceita a traição. Aí traz um monte de fragmento. Não, mas eu estou aqui porque é a família, porque a igreja falou não sei o que, a crença religiosa. Se eu divorciar vai para o inferno. Gente, é isso daí. E aí você sabe que traição, em alguns casos, principalmente para os cristãos, se você for ler lá, levar a risca, né? Para levar a risca, então vamos ser radical. Você tem liberdade de sair sem dever nada, se o homem trair. E por que você fica ainda num relacionamento? Entendeu? Então tem alguma coisa errada aí. É o seu inconsciente que quer continuar, que quer te deixar continuamente num ambiente totalmente disfuncional. Beleza? Vamos mais. Exemplos de padrões formados. Relacionamentos com parceiros emocionalmente indisponíveis, medo excessivo de rejeição e necessidade de validação. Então o medo faz com que você permaneça em ambientes disfuncionais. O medo faz com que você permaneça num relacionamento abusivo. O medo faz com que você ature, que você suporte um relacionamento que tem abuso verbal e abuso físico. Olha isso, certo? Por sinal, a lei nova agora, graças a Deus, está melhorando essas leis. A punição ficou mais severa para os abusadores. Não precisa nem bater, basta ter o abuso psicológico. Olha que coisa maravilhosa. Então, mulheres, meninos, meninas que estiverem passando por isso, você tem mais direito agora e esse abusador vai pagar muito caro, porque o psicológico, hoje ele é tão valioso na nossa vida que ele tem sintomas, sensações, né? Você sente ali uma emoção X de um abuso verbal, um abuso psicológico que dói mais do que você se cortar, do que levar um murro na sua cara. E já é comprovado cientificamente, certo? Então as leis estão ficando mais severas e eu sou muito a favor a tudo isso, beleza? Então no fundo você vai ter aí uma forma específica desse trauma ser caracterizado, construído no seu inconsciente. Você vai levar isso para a vida toda, certo? Também tem aqui, ó, desses exemplos padrões formados, a autossabotagem. Você fala assim, ó, se eu terminar antes, não serei abandonado. Por isso que quem tem trauma de abandono, abandona. Então pare de ser hipócrita, pare de ser egoísta, porque todas as pessoas que têm esse sintoma de trauma de abandono são pessoas egocêntricas. Ela só olha só o lado dela. Ela entra na sociedade como vítima e ela vai culpar o outro.
Que responsabilidade tem você nessa desordem que vive? Você tem uma responsabilidade. Se você tem um trauma e você atrai uma pessoa disfuncional por causa do trauma, porque se você não tivesse o trauma, você teria um radar de que aquela pessoa não presta, você já sairia de cena. Você fica num relacionamento disfuncional porque você tem um trauma. Não é culpa sua, ok? Para você não se sentir culpada. Mas esse trauma aqui é que faz com que você atraia pessoas ruins. Então, essa pessoa não tem culpa, porque o trauma é seu. Então pare de responsabilizar o outro e assuma a sua responsabilidade, porque você contribui para uma desordem emocional que você vive dentro do relacionamento, certo? Então se eu me autorresponsabilizo, eu falo, não, é minha responsabilidade identificar as disfunções. Eu estou aprendendo autoconhecimento agora para eu entender de uma vez por todas que é tudo sobre mim, não é nada sobre o outro. Enquanto eu não descaracterizar e não entender ou desconstruir essa ideia que o problema está no outro, você vai continuar sofrendo. No fundo é tudo sobre você, certo? Ou, melhor dizendo, no fim é você por você, certo? Beleza? Vamos lá. Ressignificando o trauma e reprogramando esse inconsciente. Tomando a consciência, o primeiro passo é perceber os padrões. É reconhecer que você pode estar repetindo. Quais são os medos que te dominam? Você precisa nomear isso. Gente, isso aqui é exercício que eu passo para os meus pacientes, tá? Eles pagam para eu fazer isso aqui. Muitos pacientes escrevem, porque ajuda, influencia demais a cura terapêutica, certo? Então quando você observa ali a repetição, quem sabe um traço, um controle das coisas, quem sabe você está repetindo o que seu pai fez. Observe, seja autoanalítico, analise, faça uma autoanálise dos seus comportamentos e das suas atitudes, certo? Quais são esses medos? As técnicas de ressignificação. Uma delas é infalível, que é a psicoterapia, que é a terapia com o psicólogo, certo? A análise do inconsciente permite reescrever a narrativa do abandono. Então nós vamos mapear suas emoções, entender o que você está vivendo, você vai falar dos seus traumas, tem coisas que tá aí dentro amarrado ainda que você nunca falou para ninguém, você precisa falar, pôr isso para fora, você vai se sentir acolhida, mais leve. Tem coisa melhor do que você ser ouvida, né? Alguém escutar o seu trauma, suas queixas, sem julgamento. Não tem coisa melhor. Eu já vivi muitas experiências clínicas onde eu, como paciente, falava, nossa, como é bom ter um psicólogo, certo? E fazer terapia é essencial para você aprender muita coisa que ainda você não sabe, tá bom? A escrita terapêutica também funciona, uma cartinha para o seu eu infantil. Escreva uma carta para sua criança. Quem sabe você tem xingado ela hoje conscientemente e ela não merece ser tratada dessa forma. Ela está lá dentro, ela está no seu inconsciente, ela viveu um momento infantil na sua vida. E se você não se conscientizar disso, que tudo que você faz aqui manda essa informação lá para o inconsciente recebe de volta algo que pode ser positivo ou negativo. Então nós precisamos fortalecer isso daí, certo? Faça uma carta para essa criança pedindo desculpa, perdão pelas palavras que eu já lancei. Fale para ela que ela é importante para você, que ela é a pessoa mais importante, que você agora está cuidando dela, para ela não ficar preocupada, para ela não se sentir abandonada, que agora eu tenho você no controle, você está comigo, você integra a minha existência, não precisa ficar com medo. Escreva isso aí para ela, para você ver o que vai acontecer. Até chorar, chora. Exercício de reprogramação. Use afirmações positivas para mudar as crenças, esses padrões. Quando você fala assim, eu não vou conseguir, coloque eu vou conseguir. Fortaleça, mude para um traço fortalecedor, onde o seu cérebro vai construir um filete neural novo. Quando você bate muito na tecla, eu não vou conseguir, eu ouço muito isso na clínica, eu tenho pacientes que ainda falam isso. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir, acho que não vai dar certo, não vai dar certo. Isso aí já criou um filete neural, um caminho neural negativo. E todo esse caminho neural negativo produz uma molécula. Uma delas é o cortisol. Então ele registra isso e você fica viciado nesse lado negativo. Aí você precisa agora transformar, mesmo que ainda não seja autêntico, que ainda não seja verdadeiro, mas você precisa se esforçar e declarar sobre isso, sobre a sua vida, sobre suas emoções, certo? Técnicas de visualização, imaginar uma versão de si mesmo superando o abandono. Imagine você
Imagine um abandono seja lá um buraco preto e você tá de branco. Você sabe que o nosso cérebro produz uns negócios assim catastróficos. Alguém aqui deve saber. Quando você quer pensar numa destruição, o nosso cérebro pensa tudo. Por que não pensar algo positivo, né? Imagine você num lugar escuro, lá é o abandono. E você vai lá, pega aquela menina vestidinha de branco assim, ó, ou azulzinho, bota uma coisinha clara, tira ela de lá, vai imaginando, e traga ela para um lugar com luz. Imagine um sol assim, um horizonte, trazendo ela para a luz. Faça essa experiência para você ver, certo? E a importância do autoconhecimento, que é, quanto mais você se conhece, menos o inconsciente te controla. Essa frase é maravilhosa. Eu vou fazer uma postagem sobre isso. Quanto mais você se conhece, menos o seu inconsciente te controla, certo? O controle da nossa vida, quando fala de comportamento, percepção, nossa personalidade, essa persona que você entrega na sociedade, está relacionado a essas forças inconscientes que te levam, te conduzem para um cenário que pode ser repetitivo, catastrófico daquilo que você viveu, certo? E aí, para a gente resumir, dos principais pontos que nós falamos hoje, o trauma de abandono afeta o inconsciente, cria padrões emocionais. Esses padrões podem ser ressignificados com autoconhecimento e a terapia, certo? E, por último, eu queria entender de vocês, se tem alguns minutinhos para eu sair. Eu não posso ficar muito tempo, gente, pela manhã. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde. É tanta coisa para fazer de manhã que vocês não fazem ideia. Tive que fazer academia, aí volta. Recebi uma pessoa para olhar o telhado lá na telha que quebrou. Aí depois outro para limpar. E aí um matinho. Aí não sei. É um negócio. E aí eu ainda fui no mercado comprar um negócio. Tomei café correndo e vim para cá. Falei, gente do céu. Mas é isso, faz parte, né? Faz parte. Toda quinta-feira é essa agonia, porque eu tenho a live. Então eu faço as programações ali, cai exatamente na live. Mas é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, acesse o meu site no link. Vai no Google, gente. Dá um Google lá. Psicólogo Rodrigo Alcântara. Veja as minhas avaliações. Eu atendo presencial. Atendo online. Completo 7 anos agora de clínica. Tenho ajudado muita gente no mundo inteiro. Se você quiser se sentir à vontade, me manda no direct. Rodrigo, eu quero fazer terapia com você. Como é que faz? Não tenho muita vaga, mas tem uns horáriozinhos assim, um pouquinho mais pra frente. Dá pra encaixar alguém, certo? E é sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Socorro! Vivo uma dependência emocional que está me destruindo. Dependência emocional é o trauma que desenvolve do outro trauma chamado abandono afetivo. Então você tem no seu inconsciente um abandono afetivo e aqui fora, consciente, você desenvolveu algo mais consciente, a dependência emocional, que é o trauma consciente, aquilo que você sabe que está acontecendo, certo? Jamila, que live necessária. Obrigado, Jamila. É isso aí. Que bom que vocês... Então tem que aprender, gente. Minha filha está nesse ambiente, socorro. É por aí também. Acho que deve ser um ambiente mais hostil, né, que eu falei. Juliana, que maravilhoso. Pode só olhar a minha pergunta. Cadê a sua pergunta, Camila? Onde é que está ela aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Camila. Se quiser mandar de novo, Camila, antes de eu encerrar, eu vejo de novo, porque eu não vi, não. Deixa eu ver, Camila. Eita, cadê sua pergunta? Ah, é aqui, né? Ah, eu vi aqui nas perguntinhas ocultas. Deixa eu ver aqui. Não vou colar, não vou falar não. Na minha mãe, na minha infância, meu... Camila, você quer que eu fale aqui ao vivo o que você me mandou? Me confirme se eu posso falar. Pai não nem migrava, vivi pulando de casa em casa até 16 anos. Hoje vivo em relacionamento totalmente abusivo. Tenho muita vontade de sair, mas não consigo. Camila, acho que essa live foi feita para você. Exatamente isso que a gente falou. Gente, eu vou perguntar aqui a ela se ela... posso falar? Ela disse que pode. Então eu vou falar. Camila, a seguidora, ela falou assim: mataram minha mãe na minha infância. Meu pai não quis me criar por conta da minha madrasta. Vivi pulando de casa em casa até os 17 anos. Hoje vivo um relacionamento totalmente abusivo. Tenho muita vontade de sair, mas não consigo. Camila, é assim, ó. Você tem... Amei o tema abordado. Obrigado, Flor de Mandacaru, oficial 18. É assim, ó. Você tem o trauma de abandono, certo? Porque seu pai te abandonou. Aí é exatamente isso aqui que a gente está vivendo. Você viveu num ambiente complexo, onde você não tinha estabilidade emocional e não conseguia
desenvolver relacionamentos profundos. Então você acabava buscando, quem sabe, para preencher esses espaços dos afetos, quem sabe servir as pessoas, fazer um movimento bom, de bondade, para que as pessoas reconhecessem o seu trabalho. Quem sabe isso aconteceu. E agora, quando você cresce, desenvolve uma personalidade dependente, e qualquer relacionamento que você viva, o seu inconsciente, que tem todas essas informações reprimidas de ambiente que foi negativo, ambiente que foi abandonado, onde você foi rejeitada, teve a ausência de mãe, a ausência de pai, você leva isso para o relacionamento e replica agora no relacionamento ruim. Por isso que você tem suportado. Na verdade, quem tem suportado é o seu inconsciente, certo? Tenta trazer à existência que o seu consciente, hoje você tem uma dependência emocional, não sei se você tem, depois você pode me falar se tem a dependência financeira. Por isso que às vezes você não consegue sair, porque o seu inconsciente, ele está amarrado à situação aqui de fora. Se você perguntasse para a sua criança, será que ela queria sentir abandono e rejeição de novo? Será que ela está disposta a sentir essas dores que você sentiu lá atrás? Certamente ela não quer viver novamente. Então por isso que você não sai. Então nesse movimento onde você se depara com um relacionamento totalmente abusivo, você acaba permanecendo para proteger as feridas emocionais que você tem reprimida. Eu sugiro, mais do que nunca, deixa eu lembrar, seu nome é Camila, né? Você procurar fazer terapia. Invista um tempo. Às vezes você, sei lá, investe em uma outra coisa que é a ponta do iceberg, e a terapia do inconsciente analítica, aquela que analisa seus traumas, é a raiz dos seus problemas. Então você precisa investir para aprender mais sobre essas raízes, né? Ressignificar, se fortalecer, aprender um autodesenvolvimento, trabalhar sua autoestima, sua autovalorização. Tudo isso você faz na terapia, certo? Se você puder, não sei se você gostaria de fazer comigo. Se não for comigo, não tem problema, faça com qualquer outro psicólogo, mas não deixe de cuidar das suas emoções para você sair. Ninguém merece viver dentro de um relacionamento abusivo, ok? Certo? Aprenda a se autovalorizar, aprenda a aprender essa confiança, entender sobre você. Você vai ter que se aliançar a um perfil de uma referência, porque você não teve referência de pai e mãe. Então você está sem referência. E aí você vai tocando de qualquer jeito aquilo que o seu inconsciente está querendo controlar a sua vida, certo? A Gisele, percebi que no meu relacionamento somos dois doentes. Gente, sempre, se você entra num relacionamento abusivo e já percebeu que é abusivo e está dependente dessa pessoa e está disfuncional, o outro também está doente. Se um dos dois sarar, vocês não ficam. O relacionamento acaba, certo? Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Terça-feira eu tenho mais, então põe na sua agenda. Marca o sininho, clica ative as notificações, faz uns movimentos aí, manda para uma amiga, para os parentes, compartilha essa live, certo? E não deixe de seguir em todos os meus canais, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Um bom restinho de semana para vocês. Terça-feira eu estou aqui com mais um tema para conversar e compartilhar um pouco do meu conhecimento, tá bom? Se cuidem, cuidem de vocês, cuidem da sua saúde mental, porque ela importa. Ela é mais importante que muita coisa na nossa vida, beleza? Sem saúde mental, certamente você será um caco de telha no meio da sociedade, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até breve, se Deus quiser. Tchau, gente!